Fala, meus alunos, vamos aqui dar início, tá? A mais uma aula aí, né? Nosso português do zero. Hoje a gente vai fazer um negócio bem diferente, uma coisa bem bacana, tá? A gente vai resolver questões dos assuntos que a gente já estudou. Então eu escolhi uma banca, a banca vai ser a banca Selecom, para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente já estudou nas nossas aulas do português do zero, tá? Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: diferentes regras de acentuação justificam o acento gráfico nas palavras. Então, ele quer uma alternativa em que tenham regras diferentes de acentuação. Como vocês já resolveram, a gente vai tentar resolver e dar o gabarito aqui para vocês, tá? Pessoal, vamos lá. Presta atenção. Ele quer uma alternativa em que tem duas palavras e elas possuem regras diferentes de acentuação. Vamos lá? Vamos aqui no item B, ó. A palavra história e história. Se você observar, a tônica está na penúltima e tem uma terminação em ditongo. Então, aqui é paroxítona terminada em ditongo, tá bom? O ditongo aqui vai ser o quê? É quando você tem essas duas vogaizinhas, uma semivogal e uma vogal, juntas numa mesma sílaba, tá? E aí a tônica, que é a sílaba mais forte, história, ela está na penúltima. Então, aqui é uma paroxítona terminada em ditongo. A palavra espécie, ó, espécie, também é acentuada pela mesma regra, ó. Acento tônico na penúltima e tem um término de um ditongo. Então, paroxítona terminada em ditongo. Isso aqui costuma cair muito em prova. Ou seja, mesma regra, tá bom? Ele quer uma alternativa em que sejam regras diferentes. Se você observar na letra A, a palavra países e a palavra vírus têm regras diferentes. Por quê? Observa. Países, ó, aqui eu tenho um i sozinho na separação silábica. Então, quando a gente tem um i ou um u sozinhos na mesma sílaba e ele se separou de uma vogal, aqui a gente tem a regra do hiato. E vírus? Vírus, ó, aqui nós temos a tônica na penúltima. Então, aqui a gente já sabe que é uma paroxítona. E como a gente já viu nas nossas aulas, o que é que a gente já observou? Aqui é uma paroxítona que termina em S. Quais são as paroxítonas que não são acentuadas? As que terminam em A, E, O, em e ENS. Se elas terminarem em A, E, O, ENS, elas não são acentuadas. Qualquer outra terminação vai ser acentuada. Então, aqui terminou em S, não se enquadrou nem o A, nem o O, nem o E, e nem o EN, nem o ENS. Então, aqui, paroxítona. Então, aqui tem a regra do hiato, que é países, e vírus é pela regra da paroxítona. Então, aqui são regras diferentes. Gabarito dessa questão, letra A. Tranquilo? Ó, aqui também, ó, responsável, paroxítona terminada em L. Caráter, paroxítona terminada em R, ó. Então, a mesma regra, tá? Fôssemos, ó. Fossemos. Por que está acentuado aqui, Muniz? Porque aqui é uma proparoxítona, tá? Proparoxítona, ó, na antepenúltima. Fôssemos. Eólica, também é uma proparoxítona. Eólica, ou seja, está na antepenúltima. Então, aqui proparoxítona e aqui também proparoxítona. A única alternativa que tem regras diferentes é na letra A. Países é hiato, acentuado pela regra do hiato, e vírus pela regra da paroxítona, tá? Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham acertado o gabarito da primeira letra A de avião. Vamos aqui à segunda questão. Vamos lá. Espontâneo, que é escrito com S, escreve-se com a letra S. Deve ser escrita com S a palavra. Então, qual dessas alternativas? Questões bem simples, tá? Que também deveriam ser escritas com S, pessoal. Explicar é com X, esperto é com S, expirou é com X e excelente é com XC. Então, aqui, gabarito letra B. Então, a palavra esperto, em questão de ortografia, o uso das letras, né? O emprego das letras, gabarito letra B, esperto com S, tá? Vamos aqui à terceira questão.
Tentem resolver aí. Quando você for assistir o vídeo, pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vai e observa a resolução da questão. A palavra máscaras é acentuada pelo mesmo motivo de... Vamos lá, pessoal. Qual a regra de acentuação de máscaras? Qual seria a regra de acentuação de máscaras? Ó, separa... Vamos lá, separa aí. Máscaras. Ou seja, ó, tá na penúltima. Máscaras está na antepenúltima. Então, aqui a regra é da proparoxítona. Ela é acentuada porque ela é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Qual alternativa também é acentuada pela mesma regra da palavra máscaras? Essa questão caiu na banca Selecon. Tá? Vamos lá. Vírus? Não, vírus é uma paroxítona. Paroxítona terminada em S. Têxtil, paroxítona também, ó, terminada em L. Paroxítona. Saúde, aqui é um hiato. Ó. Se você separar, saúde. Ó, U sozinho, regra do hiato. Último, opa, ó, último, ou seja, a tônica está na antepenúltima, mesma regra de máscaras. Então, aqui o gabarito, letra D de dado, ou seja, é acentuada pelo mesmo motivo da palavra máscaras. Gabarito da terceira questão, letra D de dado. Pode cair uma questão dessa na sua prova cobrando a acentuação, tá? Vamos aqui na quarta questão. Outra questão da banca Selecon. Segundo a convenção ortográfica atual, para a língua portuguesa, o hífen está incorretamente empregado. Presta atenção, ó. As bancas, elas costumam colocar isso daqui, ó, incorreto. Aí, às vezes, a pessoa na pressa lê correto. Cuidado. Será que contra-ataque foi escrito corretamente? Foi, pessoal. Quando a gente tem a terminação, tá? Com uma vogal ou uma consoante, e ela, na outra palavra, inicia com a mesma vogal ou com a mesma consoante, por exemplo, aqui, ó. Contra-ataque terminou em A e depois iniciou em A. Quando são iguais, tem a mesma terminação, o início, a gente utiliza hífen, tá? Professor, mas se fosse diferente, começasse com A, começasse com E, aliás, terminasse com A e iniciasse com E. Bom, são diferentes. Se são diferentes, não usa hífen. No caso aqui, o correto seria o que? A junção. Só vai usar hífen se for iguais, tá? Contra-ataque tá certo? Ó, terminou em A, iniciou em A. Perfeito. Anti-higiênicos, ó. Quando o segundo termo começar com H, você usa o hífen perfeitamente. Infraestrutura, ó. Observa, ó. Terminou com A, iniciou com E. Diferente. Então, aqui não deveria ter hífen. Aqui deveria o quê? Ser junto. Seria infraestrutura. Então, aqui o gabarito já é a letra C. Essa questão caiu na Selecon, tá? Bem-vindos. Ó, quando a gente tem essas junções e essas palavras como um todo, o conjunto dessas palavras, elas funcionam como um adjetivo ou um substantivo, tá? A gente vai usar hífen, tranquilo? Então, quando eu digo bem-vindos, essas palavras, quando elas funcionam como um todo, o conjunto delas, essas palavras compostas, mas elas funcionam como um todo, entendeu? A gente utiliza o hífen, tranquilo? Então, aqui está corretinho também. Então, gabarito. Como ele quer aqui está incorreta, vai ser letra C, pessoal. Tranquilo? Espero que vocês tenham acertado aí essa questão aqui da banca Selecon. Vamos lá. Questão número 5. As campanhas de marketing não apenas influenciam as escolhas alimentares na infância. O termo sublinhado pertence à seguinte classe de palavra. Então, uma questão cobrando classes de palavras que está lá no seu edital também. Uma banca da banca Selecon. Quando eu digo escolhas
alimentares, o que é que você pode perceber aí? Escolhas alimentares, ó. Se você observar alimentar, está se ligando ao substantivo escolhas, as escolhas alimentares. Então, qual é a classe gramatical que qualifica ou não dá uma característica a um substantivo? Só pode ser o adjetivo. Tá? Então, aqui nós estamos diante de um adjetivo. Tá bom? As escolhas alimentares. Perfeito? Então, o adjetivo é aquela classe que vai caracterizar um substantivo. Quem é o substantivo aí, professor? Escolhas, ó. Escolhas seria o substantivo. Como é que a gente sabe? Coloca um artigo. As escolhas. Você consegue encaixar um artigo, ó. Bom? Ok, gabarito da quinta letra A. Espero que os senhores tenham acertado, tá? Vocês que estão com o nosso material aí, pessoal do nosso curso, tá? Pessoal, que eu tenho certeza que vocês já tentaram resolver antes da aula, tranquilo? Vamos lá. Questão número 6. Outra questão da banca Selecom. Leia a frase abaixo para responder à pergunta. Chegando mais perto, vírgula, raios finíssimos de sol atravessavam a pedra. Vamos lá. Raios finíssimos. Finíssimos se liga a raios. Raios é um substantivo, certo? Os raios. Finíssimos seria um adjetivo. Ele está qualificando, dando uma característica aos raios. Só que, qual é que ele pergunta aqui? A banca Selecom, ela tem... eu já vi diversas questões ela cobrando esse assunto. Ó. A terminação íssimos no adjetivo, essa terminação aqui, acrescenta à base do adjetivo uma informação com o valor de que? Ó, quando eu digo raios finíssimos, seria relacionado à intensidade, né? A intensidade daqueles raios. Então, não é neutralidade, não é uma contradição, e sim, quando eu digo raios finíssimos, esse término íssimos está relacionado com a intensidade, tá, desses raios. Então, aqui o valor desse adjetivo é um valor de intensidade, tá bom? Já vi a banca cobrar muito sobre essa questão de não perguntar somente, é adjetivo, advérbio, não. Ele coloca um pouquinho você para dar uma raciocinada, mas é bem tranquilo, tá? Gabarito da sexta questão, letra D. Vamos aqui na próxima questão. Ela tem um texto, que seria a sétima questão. Vamos aqui no texto. Os números envolvidos na produção de carne bovina são ainda mais altos. 15,5 mil litros de água podem ser usados na obtenção de 1 kg de alimento. Para 1 kg de carne de frango, são consumidos 4,3 mil litros. Uma refeição simples, como uma xícara de café, um pão francês e uma fatia de queijo, exige quase 200 litros de água. Olha aí. Evitar o desperdício de alimentos. Me diga uma coisa. O texto em algum momento disse que quem está evitando? Não, né? Então, geralmente, quando você tem esses verbos no infinitivo, tá? E você não encontra um referente dentro do texto, ou seja, não tem a pessoa, quem é que está evitando o desperdício? Eu não sei. Ele está meio que dando conselhos, né? Ó, então dizendo aqui, evitar o desperdício de alimentos e outros bens de consumo é uma das medidas para reduzir o gasto de água virtual. E ele continua utilizando esses verbos no infinitivo. Ó. Fazer mudanças, mas quem é que está fazendo? O texto não traz. Fazer mudanças no cardápio também pode ajudar. Deve ser para você, leitor, mas dentro do texto não traz o sujeito desses verbos. Trocar a carne de boi, quem? O texto também não traz. Ó. Trocar a carne de boi pela de frango algumas vezes na semana é uma boa opção para poupar água e gastar menos. Olha aí. Pessoal, aqui são verbos no infinitivo. Agora vamos aqui à questão número 7. Os verbos evitar, fazer e trocar, no último parágrafo, encontram-se no infinitivo. E aí? Pessoal, esses verbos aqui a gente não consegue encontrar, tá, dentro do texto o sujeito. Tá? Então, nesse caso, quando a gente não encontra o sujeito dentro do texto, eles estão meio que vagos,
é meio que conselhos, e eles estão no infinitivo, aqui são verbos impessoais, porque eles não têm sujeito dentro do texto. Porque eles não se referem a nenhum sujeito determinado no texto. Em nenhum momento no texto a gente verificou, ó, quem está evitando, quem faz. O texto não traz essa informação para mim. Tá bom? Então, aqui, quando acontecem esses verbos, são os verbos no infinitivo, são impessoais. Por que são impessoais? Porque a ausência de pessoas, a ausência de sujeitos praticantes dessa ação. Porque eles não se referem a nenhum sujeito que está determinado dentro do texto. Então, aqui, uma questão que caiu na banca Selecom, cobrando a questão dos verbos, tá? Gabarito dessa questão, letra B, de bola. Então, muito cuidado. Às vezes as pessoas não sabem o conceito de verbo impessoal e é o que eu estou explicando aqui para vocês agora nesse momento. Vamos aqui à questão número 8. Durante várias décadas, por influência dos países centrais, o Brasil e outros países em desenvolvimento procuraram responder ao problema da fome com a introdução da chamada Revolução Verde, que foi uma espécie de campanha de modernização da agricultura mediante a introdução de um pacote tecnológico baseado no uso intensivo de máquinas, fertilizantes químicos e agrotóxicos, para aumentar a produção e, consequentemente, a humanidade acabaria com a fome. Se você observar, quando eu digo acabaria, é como se esse verbo tivesse no tempo, no futuro do pretérito. Certo? Futuro do pretérito. Agora, quando ele diz o Brasil e outros países em desenvolvimento procuraram responder, ou seja, aqui foi uma ação concluída. Eles procuraram responder, foi uma ação que aconteceu no passado, né? E ele diz que o Brasil, junto com outros países, procuraram responder ao problema da fome, ou seja, foi uma ação concluída no passado. A gente está diante de um pretérito perfeito, porque é uma ação concluída, já foi concluída no passado. A gente já teve aula de tempos e modos verbais. E o verbo acabar? Quando eu digo, ele colocou todas essas teses deles aí, né? Ou então essas afirmações, e disse assim no final. E, consequentemente, a humanidade acabaria com a fome. Ou seja, ele procurou responder ao problema da fome com a introdução da chamada Revolução Verde, parará, parará, e a humanidade, né, acabaria com a fome. Então, quando ele diz que acabaria, que é uma coisa no futuro, então é uma coisa projetada. E aqui procuraram a ação concluída no passado. Então, aqui, essas palavras que estão destacadas, que são verbos, tá? Respectivamente, o primeiro verbo lá, procurar, representa uma ação concluída, porque é pretérito perfeito. E, nesse caso, o segundo verbo, que seria acabaria, é uma ação projetada para o futuro. Então, gabarito dessa questão, letra B de bola, meus amigos. Espero que vocês tenham acertado. Tranquilo? Vamos aqui à questão número 9. Vamos lá. Questão 9. Independentemente do tipo de alimento, a propaganda direcionada às crianças se aproveita da vulnerabilidade de indivíduos em fase de desenvolvimento para incentivar o consumo. Por isso, não deve ser permitida. Ele disse, independentemente do tipo de alimento, a propaganda direcionada às crianças se aproveita da vulnerabilidade dos indivíduos em fase de desenvolvimento para incentivar que essas crianças consumam. Por isso, concluindo, não deve ser permitida. Quando ele diz não deve ser permitida, ele sublinhou o deve, não foi? Foi. O verbo sublinhado tem a função de quê, pessoal? Por isso, não deve ser permitida. E aí, o que vocês marcariam? Independentemente do tipo de alimento, a propaganda direcionada às crianças se aproveita da vulnerabilidade de indivíduos em fase de desenvolvimento para incentivar o consumo. Então, tem uma propaganda em jogo aí.
Aí ele conclui dizendo que ela não deve ser permitida. Ou seja, esse verbo não deve quer dizer que ele está indicando que isso daqui indica uma ação futura, certo? Não deve ser permitida. Tranquilo? Então, não é formular dúvida, não é paralisar uma ação presente, mas nem interrogar uma ação. Tá bom? Então, professor, marquei B. Mas cuidado, ele está analisando o verbo. Quando o autor diz, por isso não deve ser permitida, ou seja, permitida lá na frente, ó, está indicando uma ação futura. Então, o gabarito dessa questão, letra C, de casa. Tá bom? Questão 9, gabarito, letra C. Vamos prosseguindo. Questão número 10. Vamos lá. Também é provável que no futuro haja uma quantidade cada vez maior de água que contribua para a elevação do nível do mar a partir da Groenlândia. Conclui. No último parágrafo, o modo verbal em contribua assume o valor de que, pessoal? Vamos lá. Quando ele diz, também é provável que no futuro haja uma quantidade cada vez maior de água que contribua, ou seja, que ela contribua. Lembra que eu já falei para vocês, pessoal, do modo subjuntivo? Deixa eu só relembrar aqui com vocês rapidinho, tá? Vamos lá. O modo subjuntivo, ele é o modo que indica possibilidades, incertezas. Subjuntivo. Vamos lá. O que ele fala aqui no modo subjuntivo? Vamos lá. O modo subjuntivo ele tem o seu presente, ele tem o pretérito e ele tem o futuro. Tá? Agora presta atenção. Bizu aqui para vocês, ó. O presente do modo subjuntivo ele inicia com o quê? O pretérito ele inicia com se, vai ter o verbo que tem os dois s's, lembra? E o futuro ele inicia com quando? Quando eu digo que eu compre, que tu compres, que ele compre, que ele compre, é uma possibilidade. Então, quando começa com que, é o presente do modo subjuntivo, certo? Então, olha o que foi que ele colocou, ó. Que contribua. É como se tivesse um subtendido aqui. Que ele, que ela contribua. A gente dá para encaixar um ele ou um ela só para a gente tirar a prova do novice fora, para confirmar. Que ela contribua, que ele contribua. Só que ele disse que é uma espécie de... Também é provável que no futuro haja uma quantidade cada vez maior de água que contribua para a elevação do nível. Então, aqui é uma possibilidade. Quando ele diz que contribua, então, modo subjuntivo vai indicar essa possibilidade, tá? Que no futuro haja uma quantidade cada vez maior de água. É provável. Então, gabarito da 10ª, letra A de avião, certo? Possibilidades. Tranquilo? Vamos na 11. Mesma coisa, ó. A banca, parece que essa banca ela gosta de cobrar, em relação aos verbos, essa questão do modo subjuntivo, que é um modo que indica possibilidades. Um olhar mais amplo que considere outros elementos impactantes, ou seja, um olhar mais amplo que considere. Olá, lembra do bizu lá, ó, que ele considere. Possibilidade, não sei se ele vai considerar, que ele considere. Se ele considerasse, já é no pretérito, né, no modo subjuntivo. Quando ele considerar. Possibilidade. Nada certo. Então, esse que, acompanhado desse verbo aqui, ó, que considere outros elementos, a gente já sabe que está o quê? No presente do modo subjuntivo.
certo? Agora ele diz o seguinte, a frase cujo verbo está empregado no mesmo tempo e modo do verbo em destaque, ou seja, quando ele fala tempo, ele está o quê? No presente, né? E o modo aqui a gente já viu que é o modo subjuntivo, certo? E agora, Muniz? Agora é só você prestar atenção. Vamos procurar uma frase que também esteja nesse mesmo tempo e modo da frase acima. Um olhar mais amplo que considere outros elementos impactantes. Que ele considere, que ele ou que ela considere. Vamos procurar aqui. Que mantenha um plano de trabalho global. Não. Que as pessoas tenham. Opa, ó. Que elas tenham. Tá vendo, ó? Aqui já encontramos, ó. Que elas tenham uma vida saudável. Ou seja, tomara que ela tenha. Não sei se é uma possibilidade. Né? Ou então um desejo. Tá? É isso que o modo subjuntivo ele dá. O modo indicativo ele indica uma afirmação certa. O modo subjuntivo é o contrário. São incertezas, são possibilidades, são desejos. Não sei se vai ser cumprido. Mesma coisa, então essa frase aqui ela é parecida com a de cima. Um olhar mais amplo que considere outros elementos. Um desejo. Que as pessoas tenham uma vida saudável. Um desejo que eu tenho. Não sei se vai ser cumprido. Então, esse que é o que já identifica que é o tempo presente e o modo subjuntivo. Gabarito, letra B. Então, essa aqui é a única alternativa que vai ter esse tempo e modo que ele quer, parecido com a frase de cima. Tá bom? Observe que todos os outros itens não têm nada a ver. Tá bom? Então, fica atento, né, nos seus estudos. A banca Selecom gosta de cobrar o modo subjuntivo. Vamos aqui à questão número 12. Elizabeth Ann vem para resolver este problema. Ó, terminação em R. Verbos que terminam em R, S e Z levam lo, lá, los e las. Certo? Perfeito? Ó, Elizabeth Ann vem para resolver este problema. Quem resolve, resolve alguma coisa. Resolve este problema, que é um verbo transitivo direto. Então, eu posso substituir este problema, né, por lo. Ana Elizabeth Ann vem para resolver-lo. Tá? Porque olha a terminação em R. Ó. Então, esses verbos que terminam em R, S, Z, a banca Selecom ela sempre gosta de perguntar. Ele vai te dar o termo sublinhado para tu substituir pelo pronome adequado. A colocação dos pronomes oblíquos, né? Átonos. Então, com a terminação em R, a gente vai empregar o lo. Então, qual seria aqui a alternativa? A substituição de este problema pelo um pronome pessoal encontra-se corretamente empregada no seguinte exemplo. Elizabeth Ann vem para resolver o lo. O lo, lógico, está substituindo o este problema. Então, uma questão muito simples. Gabarito, letra A, de avião. Tranquilo? Ok, professor Muniz. Estou começando a entender como é que funciona essa banca. Vamos aqui à questão número 13, da banca Selecom. Um grande abraço aí para a galera que está nos assistindo, pessoal do português da turma do zero, pessoal das guardas municipais, pessoal da PM. É isso daí, pessoal. Todas as nossas segundas-feiras nós temos nossos encontros no nosso curso, tá? De resolução de questões, de teoria, até do jeito que vocês querem. Então, qual a intenção? Fazer vocês aprenderem o português para vocês acertarem a quantidade de questões suficiente para vocês serem aprovados no concurso. Não é para ser professor de português. Aqui é para você saber o mínimo para poder você acertar na prova, tá? Vamos lá. Depois de estudar 32 internações em hospitais distintos, a expressão sublinhada é corretamente substituída por um pronome em. Vamos lá. Quando ele diz, depois de estudar, terminação em R. Depois de estudar 32 internações, eu poderia substituir 32 internações por las. Concorda comigo? Opa. Estudá-las. Só que observe que na alternativa não tem las. Ó, tem lo. Não tem.
E aí, professor? Vamos lá. Outra forma que a gente pode fazer, e a banca Selecon ela gosta de fazer, é justamente isso. Ó. Depois de estudá-las, poderia ser essa uma primeira forma, mas também poderia ser escrita assim. Depois de as estudar. Se você colocar esse pronome aqui na frente, aí eu tenho que empregar o las. Até porque a terminação é em R, né? Então, depois de estudá-las, as 32 internações, ou também eu posso escrever depois de as estudar. Quem estuda, estuda algo. O verbo estudar, ele é verbo transitivo direto. Quem estuda, estuda algo. Certo? Quem estuda, estuda algo. Beleza? Então, ele é o quê? Ele é um verbo transitivo direto. Então, eu posso escrever dessas duas formas. E a banca Selecon, ela gosta de empregar justamente essa segunda forma. Porque o pessoal está acostumado a saber, professor, verbo que termina em R, S, Z. Eu posso empregar o las? Pode, mas se ele colocar na alternativa somente essa segunda forma, que é o que ela gosta de fazer, você tem que saber que está certa também. Então, observa aqui, ó, gabarito letra C. Depois de as estudar. Não tem problema, está correto também. Tá bom? Agora, o que é que você tem que saber? Que o as substitui as 32 internações em hospitais distintos. Bom, então pode haver essas duas formas aí. Se você não encontrar a primeira, você marque a segunda que vai estar correto. Gabarito da questão, letra C de casa. Tudo bem? Vamos à questão 14? Vamos lá. A banca Selecon, ela costuma cobrar muito pronomes relativos, mas mais aquela parte da regência. Vamos lá. Chamam a atenção pela imponência e, ao mesmo tempo, pelo esquecimento ao qual foram relegadas. Ó, foram relegadas a. Relegadas exige a preposição a, tá? Onde é que ela está? Ela está aqui, junto com o o. Ela se juntou, ó, mesclou. Então, pelo esquecimento ao qual foram relegadas. Então, esse ao qual aqui, ó, é um pronome relativo. Pronome relativo. E o ao qual retoma quem? Esquecimento. Certo? Chama a atenção pela imponência e, ao mesmo tempo, pelo esquecimento ao qual foram relegadas. Então, ele vai retomar o substantivo esquecimento. O pronome relativo ele sempre retoma um substantivo anterior. Essa é a função dele. Porém, vocês têm que ficar espertos que se o verbo da frente exigir a preposição a, ela vai vir junto aqui, ó, com um artigozinho antes do pronome relativo. Tá? Agora, presta atenção. Ó. O pronome relativo em destaque, antecedido pela mesma preposição, está corretamente utilizado em... Vamos lá. A história das culturas africanas é muito interessante. O legado ao qual simpatizamos é esse. Ó. Eu acho que o emprego está errado, porque, na verdade, foi o que eu disse para vocês. Ó. Você olha o verbo da frente. Quem simpatiza, simpatiza com. Então, o certo seria... A história das culturas africanas é muito interessante. O legado com o qual... Aqui seria com, ó, e não ao. Com o qual simpatizamos é esse. O passado das civilizações africanas, ao qual, né, o texto se refere, ou seja, o passado ao qual se retoma passado. Está retomando o substantivo passado. O passado ao qual o texto se refere, observa o verbo da frente. Quem se refere, refere a alguma coisa. Cadê a preposição? Está bem aqui, ó. Então foi empregado corretamente. O passado ao qual o texto se refere. Quem se refere, refere a alguma coisa. Então, realmente aqui está correto. Ó. Seria o nosso gabarito. Foi empregado perfeitamente a preposição.
O segredo dessa regência utilizando o pronome relativo é sempre você olhar o verbo que está na frente do pronome relativo. Olha a letra C. Com o amplo acesso à informação ao qual dispomos, quem se dispõe, dispõe de. Então, não seria ao aqui. Com o amplo acesso à informação da qual dispomos, né? Dispomos, é mais fácil conhecer o passado da África. Então, ele empregou errado aqui a preposição. Então, qual é o segredo? Quem é o comandante do negócio é o verbo que está na frente do pronome relativo. Tudo vai depender da preposição que ele reger. Ó. Quem se dispõe, dispõe de algo. Então, seria, na verdade, da qual dispomos, né? A informação da qual. Tranquilo? Beleza, pessoal. Vai respondendo aí no chat, tá? Vamos lá. O universo de costumes da África, ao qual marcou profundamente nossa história. Na verdade, não era nem para ter essa preposição. Tá? Quem marca, marca alguma coisa. Não exige nem preposição. Então, aqui seria só a qual mesmo. Quem marca, marca algo. Não exige nem preposição. Ó. O universo de costumes da África, a qual marcou profundamente nossa história. Na verdade, o não, o qual, né? Que se refere a um substantivo masculino. O universo, o qual marcou profundamente nossa história. Então, não tem essa preposição a aqui. E tem, na verdade, o artigo o só. Tá bom? Então, segredo da regência. Analisar o verbo. Vou até colocar aqui para vocês. Ó. O garoto a que me referi. Muita gente passa batido aqui, ó. O garoto que me referi. Acha que está correto isso daqui. Não está. Porque, ó, quem se refere, refere a. Então, o certo é ter o que aqui, ó? É ter uma preposição antes desse pronome relativo. O garoto ao qual me referi. Tá vendo? Ó? Então, o segredo está no verbo que está na frente do pronome relativo que eu estou analisando. Porque ele vai exigir a preposição. Tranquilo? Beleza, pessoal? Show de bola? Fechou. Então, gabarito da 14, letra B de bola. Vamos aqui na 15. Outra questão da Selecom. Sinal desse confronto entre o que foi vantagem no passado e hoje não é mais. Não é mais vantagem, né? Não é mais, não é menos. Observe que isso aqui passa uma espécie de uma circunstância de intensidade, né? Intensidade. Não é mais, não é menos. Nesse fragmento do quarto parágrafo, o advérbio em destaque tem o mesmo valor que a suma em. Então, a gente já identificou que ele é intensidade. É só a gente procurar uma alternativa que ele vai estar empregado na mesma forma. A Selecom, o estilo de prova dela é assim. Ela coloca uma afirmação, ela diz o que é, e ela faz com que você procure uma frase que seja parecido com a frase que ela analisou inicialmente. Tá? Então, vamos lá. Procurar uma frase em que o mais está sendo empregado como advérbio. Advérbio, classe gramatical, né, que mostra uma circunstância, seja de tempo, seja de lugar, seja de modo. Vamos lá. Com mais de 16 milhões, ó. Não, aqui está relacionado mais com numeral, né, pessoal? Está relacionado mais com numeral. Ó. Mais de 16 milhões, menos de 16 milhões. Tem nada a ver, não. Mais de 16 milhões, menos de 16 milhões. Tem nada a ver com a intensidade. Está mais relacionado com numerações. A epidemia atingiu 600 mil habitantes. Mais da metade também envolvido com numeração. Está mais envolvido com numeração de numeral. Devem ser mais uma reação da natureza. Deve ser mais uma. Não, pessoal. Mais uma, mais duas, mais três. Não é uma circunstância, não passa a circunstância de intensidade aqui, tá? Ó, tá na dúvida? Lê de novo o texto e tenta procurar uma parecida. Ó. Sinal desse confronto entre o que foi vantagem no passado e hoje não é mais vantagem, não é mais,
não é menos. Observa que tem uma certa intensidade, ó. Ninguém está mais afim ou menos afim. Opa, aqui seria a intensidade desse meu afim. Ninguém está mais ou então menos afim. Então, aqui seria o gabarito, ó. Tá bom? Então, aqui é o advérbio. Eu estou muito afim de gastar, eu estou um pouco afim. Então, esse mais, ele passa uma circunstância aqui, ó. Seria advérbio, letra D, o gabarito, tá? Show de bola? Gabarito, letra D. Parabéns aí, vocês acertaram, tá? Tô vendo aí que a galera conseguiu acertar essa questão. É uma questão bem tranquila. Você observa que essas três não estão relacionadas mais com numeral, numeração. E a única que realmente passa uma circunstância, né, de intensidade é a letra D. O advérbio, pessoal, é a classe gramatical que ele se liga ao próprio advérbio, ou ele se liga a um verbo, ou ele vai se ligar a um adjetivo. Tá? Detalhe, advérbio não varia, é uma classe invariável. Professor, advérbio se liga a substantivo? Não, advérbio não se liga a substantivo, tá? Gabarito da 15, letra D de dado. Vamos lá. Questão 16. O mesmo sucesso do programa em furões pode beneficiar muito mais do que os furões em... Pessoal, vamos lá. Ele sublinhou mesmo. O termo sublinhado é o quê? O mesmo sucesso do programa. O sucesso, observe que já está se ligando a um substantivo. Então, já esquece que isso aqui não é advérbio. Advérbio não se liga a substantivo. O mesmo sucesso. O sucesso idêntico. O sucesso idêntico do programa. O mesmo sucesso. Idêntico está se ligando ao sucesso, cara, que é substantivo. Então, isso aqui só pode ser adjetivo. Existem alguns dicionários que consideram como pronome, porém, aqui não tem alternativa, só sobrou como adjetivo. Tranquilo? Gabarito, letra B de bola. Então, a Banca Selecom gosta de cobrar essa palavrinha aqui mesmo. Eu, se eu não me engano, foram 8 questões que eu vi ela cobrando em concursos diferentes, perguntando sobre o mesmo sucesso do programa. Tá? É diferente se eu falasse assim, ó. Eu passei mesmo na prova. Olha como é diferente agora, ó. Eu passei mesmo. Eu passei de fato. De fato, eu passei. Então, aqui, ó, já está sendo empregado como advérbio. Diferente desse emprego aqui que está se ligando ao substantivo. Ó. O mesmo sucesso. Ou o sucesso idêntico. Né? Então, aqui seria empregado como adjetivo e aqui sendo empregado como advérbio. Cuidado com essa palavra mesmo, tá? Então, no caso aqui, ela está se ligando ao substantivo, gabarito letra B. Ok? Tranquilo? Vamos aqui à questão 17. Também outra questão da Banca Selecom. Mas claro que, vírgula, sob o efeito da sedução e envenenada pelos meus próprios hormônios, não me dei conta disso. A expressão entre vírgula assume na frase o valor de quê? Pessoal, vamos lá. Mas claro que, sob o efeito da sedução e envenenada pelos meus próprios hormônios, não me dei conta disso. Ou seja, não me dei conta disso, visto que, uma vez que eu estava sob o efeito da sedução e envenenada pelos meus próprios hormônios. Esse termo que está entre vírgulas, ele passa uma ideia de quê, Muniz? Não me dei conta disso, uma vez que, porque, visto que eu estava sob o efeito da sedução e envenenada pelos meus próprios hormônios. Passa uma ideia de causa, pessoal. É a causa.
né? Não se deu conta disso por quê? Porque ele estava sob o efeito da sedução e envenenado pelos próprios hormônios. Então, aqui passa uma ideia de causa. Bom? Tranquilo? Então, fiquem atentos a esse detalhe. A banca ela gosta sim de sublinhar termos e perguntar se passa a ideia de modo, de causa, de tempo. A questão aqui foi para a Guarda Municipal de Campo Grande, se eu não me engano. 2022 ou foi 2021, tá? Feito pela banca Selecom. Deu para entender, pessoal, esse caso aqui? Quando ele diz, ó, mas claro que, vírgula, sobre o efeito da sedução e envenenada pelos meus próprios hormônios, não me dei conta disso. Ou seja, eu não me dei conta disso porque, visto que, uma vez que eu estava sob o efeito da sedução e envenenada pelos meus próprios hormônios, aqui não tem nem o que falar. Aqui passa uma ideia de causa, tá? Visto que, vamos aqui à questão número 18. A palavra, olha, de novo, ó, a palavra mesmo é considerada invariável. Se ela é invariável, é porque a gente vai estar utilizando ela como o quê? Como advérbio. Certo? Foi o que eu falei para vocês. Quando é que ela é utilizada como advérbio? Quando você consegue substituir por de fato. Vamos lá. O mesmo representante deve se apresentar ao setor. O representante idêntico. Aqui é adjetivo, né? Então, aqui não é advérbio. A aplicação da vacina será realizada pelo mesmo profissional, ou seja, pelo profissional idêntico, pelo mesmo profissional, que não é advérbio. Até porque está se ligando ao substantivo profissional. E advérbio não se liga ao substantivo. Não há mesmo condições de reduzir os esforços. Não há, de fato, condições de reduzir os esforços no combate à doença. Então, não há realmente, de fato, condições de reduzir os esforços. Então, aqui, ó, aqui sim, ele funciona como advérbio. Tranquilo? Aqui o gabarito é a letra C de casa. Já encontramos o mesmo como advérbio. Você consegue substituir por de fato. Todos os estudos em análise foram conduzidos pelo mesmo laboratório, ou seja, pelo laboratório idêntico. Então, aqui, nesse caso, está se ligando ao substantivo laboratório. Então, aqui está como adjetivo, tá? Então, todas estão como adjetivo, ó, mesmo representante, mesmo laboratório, mesmo profissional. O único que se destoa é justamente a letra C, porque você até consegue substituir por de fato, né? Onde ele passa uma circunstância. Gabarito da 18, letra C de casa, tá, pessoal? Vamos prosseguindo, vamos à nossa questão 19, onde ela diz o seguinte. Outra da banca Selecom. A noção de modo é característica da maioria dos advérbios formados com o sufixo mente. A gente aprendeu na gramática que aquelas terminações em mente remetem a advérbios de modo, mas nem sempre vão ser advérbios de modo. O advérbio expressa essa mesma noção no trecho. Vamos lá. Quando eu digo a incrivelmente preservada Pompeia, ou seja, a preservada não vê nem o A aqui, corrigir aqui. Ó. Preservada de modo incrível a preservada de modo incrível Pompeia. O que é que você observa? Que Pompeia foi preservada de como ela foi preservada? De um modo incrível. Então, aqui a gente já sabe que incrivelmente seria um advérbio de modo. Ele quer uma alternativa que também tem uma frase que o advérbio que está sublinhado também indique modo. É assim que a Selecom ela gosta de fazer. Ó.
por europeus altamente desenvolvidos. Não é modo, e sim intensidade. Intensidade. As construções eram totalmente africanas. Ó, também intensidade. E um papel extremamente importante, também intensidade. Né? Extremamente importante. Ele até se liga ao adjetivo importante, né? Lembrando que o advérbio ele pode intensificar um adjetivo. Agora, olha essa última. A obra ajuda a dirimir controvérsias, especialmente as ligadas à África, ou seja, de modo especial, as ligadas à África. Então, especialmente é a mesma coisa que de modo especial. Então, é o modo, né, que a obra ajuda a dirimir as controvérsias, né? De qual modo? De modo especial, aquelas controvérsias ligadas à África. Então, aqui, mesma coisa, ó, de modo, gabarito da questão, letra D, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Então, não esqueçam aqui dos advérbios de modo, que é cobrado pela banca Selecom. Tranquilo em relação a esse caso? Vamos lá para a próxima questão, número 20. O sucesso de atletas de elite depende de muitos fatores. A palavra muito é invariável em, ou seja, ele quer a palavra muito como advérbio. A banca Selecom ela gosta de cobrar muito a questão. Olha, a palavra muito é invariável, então ela meio que deixa subentendido que é um advérbio. Entendeu? Vamos lá. Pedro observava em sua casa muito inseto. Muito está se ligando a um substantivo inseto. Advérbio não se liga a substantivo. Aqui está mais para pronome indefinido. Eu não sei a quantidade de insetos que tem. Márcia adquire frequentemente muito livro. Ó. Muito está se ligando a substantivo livro. Já não é advérbio. Aqui provavelmente está mais para ser pronome indefinido. Júlio costuma chegar muito cedo. Opa, é a intensidade. Ó, muito cedo. Cedo é advérbio de quê? De tempo, né? Chegar cedo. Então, o muito ele está intensificando o próprio advérbio cedo. Então, aqui, ó, quando eu digo que Júlio costuma chegar muito cedo, aqui seria o nosso gabarito. É a única alternativa aqui, o muito seria advérbio. Até porque ele está se ligando a um outro advérbio. Ó. Andrea percebe no trabalho muito regulamento. O regulamento é substantivo, cara. O regulamento. Então, já descarta que isso aqui não é advérbio. Tá bom? Então, gabarito dá 20, letra C de casa. E aí, pessoal, estão gostando da aula? Show de bola? Sempre importante a gente trabalhar questões também de banca, tá? Para a gente mostrar que tudo aquilo que a gente já viu no curso. Vamos lá. Questão 21. No trecho Histórias de arrepiar, qualquer um de tanta violência e crueldade. Ou seja, por que é que essa história arrepia? Porque ela tem muita violência e crueldade. Olha aí, ó. Histórias de arrepiar qualquer um de tanta violência e crueldade. Ou seja, vai arrepiar porque tem muita violência e crueldade. Né? O termo introduzido pela preposição em destaque expressa noção semelhante à da expressão que se destaca na frase. Então, vamos lá. Quando eu digo história de arrepiar, por quê? Porque, visto que tem violência e tem crueldade. Por isso que as pessoas se arrepiam por causa da história. Ah, professor, beleza. Então, essa preposição de é meio que ela está introduzindo, né, Muniz? Uma ideia de quê? De causa, né? Ela está introduzindo aqui a causa, ó, do fato dele se arrepiar. Qual é a causa? Está aqui. Então, aqui passa uma ideia de causa. Essa preposição, ela introduz um termo que passa uma ideia de causa. Ele quer, ó, como eu falei, a Selecom ela coloca
uma frase, diz o que é e depois quer que você analise uma frase parecida. Vamos lá. O termo introduzido pela preposição em destaque expressa uma noção semelhante à da expressão que se destaca na frase. Qual frase? Vamos lá. Eu tenho que achar alguma frase que a preposição de, ela introduz uma ideia de causa. Aquela coisa causou aquela coisa anterior. Caso se sinta desolado, ouça alguém que fale de amor. Não. Não é causa. A Covid configurou-se de repente como pandemia. Aqui está mais para tempo. Quando? De repente. Partindo de Wuhan, na China, o vírus se espalhou para o mundo. Aqui não é causa. Aqui está mais para lugar fixo, né? Profissionais da saúde sobrecarregados começaram a cair de cansaço. Por que que eles estavam caindo? Por conta que eles estavam cansados. Aqui sim, a preposição de inicia uma ideia de causa, a mesma ideia da nossa frase analisada acima, tá? Então, o gabarito dessa questão, letra D, porque aqui sim passa uma ideia de causa. Beleza? Tranquilo? Gabarito da 21, letra D de dado. E aí, pessoal, estão gostando da aula? Está produtiva? Vamos arrochar o nó. Vamos responder questão que é muito importante para a nossa evolução. Vamos aqui na questão 22, outra questão da banca Selecom. Pessoal, agora a gente está resolvendo questões, se vocês perceberem, de preposições, né? Ó, não precisa fazer listas de boas intenções para arquivá-las. Ou seja, o para passa uma ideia de quê? De finalidade, certo? Quando ele diz não precisa fazer listas de boas intenções para arquivá-las com a finalidade de arquivar na gaveta. Então, esse para, ele passa, introduz uma ideia de finalidade. Tranquilo? Ah, perfeito, pessoal. Perfeito. Gabarito da 22, letra A. Vamos aqui a 24. Na verdade, 22 é? 22. Pulei a 23, foi? É. Vamos aqui na 24, então. Vamos lá. Observa que a banca Selecom é muito repetitiva. Ó. Mesma banca, mas com cursos diferentes. Ó. Na frase, uma espécie de rede de arrasto, como as utilizadas por pescadores, será lançada para capturar. Olha o bizu que eu dei para vocês. Ó. Quando você tem uma preposição para com o verbo no infinitivo, aprenda uma coisa, pessoal. Esse trecho aqui vai passar uma ideia de finalidade, que é uma oração reduzida de finalidade. Certo? Eu quero só que você acerte. Ó. Finalidade. Ó. Para capturar. Então, você já sabe que é finalidade. Agora, ele quer uma frase que não passa uma ideia de finalidade. Ó. Então, o que é que você observa? Tem hora que ele pede que a frase com a mesma relação e tem hora que ele pede a frase que não corresponde com a mesma relação da frase que a gente estava analisando. Então, vocês têm que ficar esperto nisso. O primeiro teste para pôr, ou seja, com a finalidade de pôr em prática, então aqui passa uma ideia de finalidade sim. Lançou uma rede para capturar, finalidade, com a finalidade de capturar. Muitas são as ideias para limpar, ou seja, com o objetivo, com a finalidade de limpar. Milhares de objetos foram lançados para fora. Não tem nada a ver com finalidade. Isso aqui está mais para a ideia de lugar. Então, aqui, ó, não entra na ideia de finalidade. Como ele quer aqui não tem a mesma relação do trecho acima, gabarito dessa questão, letra D de dado. Tranquilo, pessoal? Então, questãozinha cobrando a parte de preposição, tá? Vamos aqui à questão 25. Agora, entrando, né,
nas questões que a banca Selecon gosta de cobrar, questões simples, cobrando a parte de conjunções, tá? Dentro da classe de palavras. Considere a frase a seguir e responda a questão. Vamos lá. Por ter essa inativação tão rápida do vírus, olha lá, ó. Olha o bizu, ó. Preposição por mais um verbo no infinitivo, passa uma ideia de quê, Muniz? De causa. Já que eu vou explicar para vocês, ó. Por ter essa inativação tão rápida do vírus, a chance de contaminação da doença cai muito. Por que é? Aí você pergunta, por que que elas caem? Por quê que elas caem? Qual a causa? Porque elas têm essa inativação tão rápida do vírus. Então tá aqui, ó. Esse trecho que está sublinhado, ele passa uma ideia de causa. Então toda vida que você tem a preposição por mais um verbo no infinitivo, é uma oração reduzida que passa uma ideia de causa. Tranquilo? Vocês percebem que a banca Selecon gosta dessa questão de causa. A gente já resolveu umas 3 aqui já. Fiquem atentos. Vamos a 26. Elizabeth Ann vem para resolver este problema. Ponto. Ela traz genes de um animal que morreu há 35 anos, com uma diversidade genética 3 vezes maior do que a encontrada na população existente. Ou seja, aqui aquelas famosas questões da Selecon de coesão referencial. Coesão referencial. Como assim, Muniz? Coesão referencial? Ela vai colocar 2 frases, né, 2 orações, e vai pedir para você unir com a conjunção. Você vai colocar qual é a conjunção que é adequada. Elizabeth Ann vem para resolver este problema. Por quê? Por que que ela vem? Uma vez que, porque, pois, ela traz genes de um animal, ou seja, bem aqui no lugar do ponto você poderia botar vírgula. Uma vez que, já que, ela traz genes de um animal que morreu há 35 anos. Por que ela traz genes de animal que morreu há 35 anos? Porque, uma vez que ela traz genes. Então, eu acho que a conjunção adequada seria o porquê. Ele está dizendo que ela vem para resolver esse problema. Por quê? Então, você faz aquela pergunta. Então, você utiliza a conjunção porquê. Embora, não tem como a gente colocar embora, porque aqui não, a gente não está falando de ideias contrárias. Aqui não é ideia de proporcionalidade nem comparação. Aqui não é ideia de oposição. Aqui você emprega o porquê. Ou uma vez que, já que, visto que. Tá? Então, você colocaria aqui o porquê no lugar do ponto, colocando vírgula, para a gente colocar esse elemento aí de ligação entre essas orações. É só observar o sentido. Ele está começando a afirmar. Elizabeth Ann vem para resolver este problema. Ponto. Ela traz genes de um animal. Ou seja, ela vem para resolver esse problema. Por quê? Porque ela traz genes de um animal que morreu há 35 anos com uma diversidade genética 3 vezes maior do que a encontrada na população existente. Então, gabarito da 26, letra B. Vocês vão encontrar muita questão assim. Olha a próxima. De novo, mesma banca, com cursos diferentes, mas cobrando essa questão da coesão referencial. Não é nem referencial, né, pessoal? Deixa eu corrigir aqui. Coesão sequencial. Coloquei foi referencial. Referencial é quando retoma um termo anterior. Sequencial. Vamos aqui partindo. O caso dos Estados Unidos é emblemático. Pois... Por quê? Pois... Está explicando por que ele é emblemático. Pois o viés racial daquele país tende a se manifestar de forma explícita. Ó, aqui dá para encaixar um pois. Porque ele está explicando o que ele afirmou. Ele afirmou que é emblemático. Por quê? Pois o viés racial daquele país tende a se manifestar de forma explícita. Então, aqui você encaixaria um pois. Beleza? Um pois. Então, tá aí. Observe que ele vai colocar 2 frases. Depois ele vai pedir para encaixar.
Aqui, mais uma questão cobrando a parte de coesão sequencial, certo? Então, você encaixou o pois aí. Ó. O caso dos Estados Unidos é emblemático, pois o viés racial daquele país tende a se manifestar de forma explícita. Tá bom? Então, você encaixou o pois aí na frase. Vamos aqui à questão 28. Observe que a Selecon, ela coloca as conjunções e pede a semântica, o contexto, o significado. Ó. Ela não é muito daquela de decoreba, porém ela exige um pouquinho de raciocínio. O que é que ele diz na 28 aqui? Vamos ler aqui a frase. Porém, há progressos tanto na redução quanto no diagnóstico empírico das disparidades. Quando eu digo que há progresso tanto na redução quanto há progressos no diagnóstico, ou seja, simultaneamente há progressos na redução e também há progressos no diagnóstico. Então, aqui passa uma ideia de simultaneidade. Há progresso. Onde é que existe? Tanto na redução como também no diagnóstico. Simultaneamente há progresso nos dois. Então, olha aqui o A28. No terceiro parágrafo, o uso da expressão tanto quanto destaca a seguinte relação entre as partes. Quando eu digo há progressos tanto na redução quanto no diagnóstico, ou seja, uma ideia de simultaneidade de ações. Gabarito, letra A. Muita gente deve ter marcado comparação, né, pessoal? Não é. Não é uma comparação aqui. Quando ele está dizendo que existe progresso tanto na redução quanto no diagnóstico, são ações que estão acontecendo de forma simultâneas, concomitantemente, tá? Gabarito dessa questão, letra A de avião. Vamos na próxima? Vamos, Muniz. Vamos lá. Questão 29. Questão 29. Selecon. Apesar de, ó, quando uma oração já vai iniciar com apesar de, quando ela inicia com mesmo que, quando ela inicia com embora, pessoal, saibam que isso aqui são conjunções concessivas. Tá? Essa questão caiu na Selecon. Bancas bem simples, porém, que exige que você tenha um conhecimento básico sobre o português gramatical. Ó, apesar de vivermos em uma era digital, olha aí, daqui você já mata. Apesar de, mesmo que, embora, são conjunções que passam a ideia de oposição-contraste, concessivas. Então, apesar de é uma conjunção que passa a ideia de concessão. Depois dá uma olhadinha, pesquisa lá. Quem são as conjunções concessivas? Embora, mesmo que, apesar de, tá bom? Então, gabarito aqui da questão 29, letra A. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui à questão número 30. Vamos lá. De novo, né, professor? De novo, ó. Estou mostrando para vocês que a banca é repetitiva. Ali na água, sem o terno nem os assassinos que destruía, e apesar dos dentes que poderiam ser melhores, ele me pareceu ainda mais sedutor. Nesse contexto, a expressão introduzida por apesar de, pessoal, apesar de faz parte da família do embora. Essas conjunções, elas passam a ideia de meio que de oposição, contraste, né? Ou seja, ele está dizendo que ali naquela água, sem o terno nem os assassinos que destruíam, e apesar dos dentes que poderiam ser melhores, ele me pareceu mais sedutor. Mesmo apesar dos dentes que poderiam ser um pouco melhor, aí mesmo assim, ó, olha a ideia de ponderação, a ideia de oposição. Mesmo assim, me pareceu ainda mais sedutor. Então aqui na 30, essa conjunção ela passa a ideia de ponderação. Ponderar, pessoal, é só você pensar. O que é que você ponderar? É porque você já não concorda com aquela ideia. Você já vai tentar se opor àquela ideia. Isso é ponderar. Mesma coisa quando você utiliza, embora eu não estude tanto,
acabei passando na prova. Ou seja, pô, se você não estudou, mas mesmo assim você passou. São ideias opostas. Tá bom? Então aqui, questão 30, gabarito letra D. Ideia de ponderação. Tranquilo? Essas outras não tem nada a ver, ó. Hipótese, finalidade, frequência, não tem nada a ver. Então essas conjunções, apesar de, embora, passam a ideia de oposição, tá? Vamos continuando aqui, pessoal. Vamos aqui na questão 31. Questões simples. Tá aí, mas foi cobrado na banca Selecom. Se eu me virasse de cabeça para baixo, pensei, vomitaria arsenais nucleares e arame farpado. Quando você inicia a oração com se, você está diante de uma conjunção condicional. Tá? Se eu me virasse de cabeça para baixo. Tá? Conjunção condicional. Observa que ó, ainda tem um verbo com aqueles dois S's. Ó. Se e o verbo com dois S. Aqui é o presente do subjuntivo, né? Aliás, o pretérito do subjuntivo. Lembra que eu ensinei para vocês? Começando com se, com esse verbo que tem os dois S's. Pretérito do modo subjuntivo. A primeira oração em destaque tem o valor de quê? Ora, o se, pessoal, vai ter valor de quê? É uma conjunção de condição. Ele está dizendo, se eu me virasse de cabeça para baixo, pensei, né, vomitaria arsenais, então eu vomitaria arsenais nucleares e arame farpado. Aqui é uma conjunção condicional. Tá aí, questões simples, mas que pode cair na sua prova, tá bom? Você está começando a se acostumar com a resolução de questões e o emprego do que você estudou teoricamente agora nas questões. Vamos aqui na questão 32. Pesquisadores brasileiros produziram um tecido capaz de inativar o novo coronavírus. Terminação em an, leva o que, professor? No, na, nós e nas, certo? Produziram no, porque aqui é um tecido, está no singular, então produziram no. Pesquisadores brasileiros produziram no. Então você trocaria todo esse trecho aqui sublinhado por nó. Se a terminação do verbo for S, RS e Z, leva ló, lá, lós e las, certo? Então, pesquisadores brasileiros produziram no. Será que tem essa opção? Não, ó, aqui está no plural. Agora vem aquele bizuzinho que eu disse que a banca gosta de fazer. Qual é o bizu? Ó? Pesquisadores brasileiros, ele não coloca o no, mas ele coloca aqui atrás. Ó. Você pode escrever pesquisadores brasileiros produziram no, e você pode escrever da seguinte forma. Pesquisadores brasileiros aliás, os não, né? Porque o tecido está no singular. Produziram. Se você colocar na frente do verbo, fica no, né? Porque essa terminação nasal. Quer colocar antes o pronome? Aí você emprega o o. As duas formas estão corretas. Aí eu já percebi que a banca ela gosta dessas questões, tá? Então, olha lá, letra A. Pesquisadores brasileiros produziram. Esse O, lógico que ele está substituindo um tecido capaz de inativar o novo coronavírus. Então, pode ser escrito das duas formas. Brasileiros produziram-no ou brasileiros o produziram. Beleza? A gente identifica, aí na hora que a gente procura a alternativa não tem. Aí o cara tem que saber desse macetezinho de utilizar o O antes. O A, a gente resolveu 3 questões dessa forma. Gabarito da 32, letra A, tá bom? Vamos aqui à questão 33 da banca Selecom. Agora uma questão cobrando colocação pronominal. No trecho, também as pessoas que os habitavam. Professor, por que é que o os, que se liga ao verbo habitar, ele está atrás do verbo habitar? Porque o que? Ele é uma palavra
atrativa. Ele vai atrair o pronome para trás do verbo. Tá? Também as pessoas que habitavam os não. Também as pessoas que os habitavam. Porque o que? Ele atrai esse pronome para trás do verbo. Quanto a esse aspecto, a frase gramaticalmente correta é... Vamos lá. Quanto a esse aspecto de quê? De colocação pronominal, né? Onde é que a gente coloca o pronome? Bons ventos os levem. Ó, percebe que a banca gosta de cobrar esse os atrás do verbo. Bons ventos os levem. Ou levem-nos. Né? Ou levem-nos. Bons ventos os levem ou levem-nos. Só que como não tem o nos, a gente emprega o os antes. Lembra que eu dei o bizu? Pois é. Tá aí, ó. Aqui já está correto. E a banca gosta de cobrar isso daqui. Por que as outras estão erradas? Vamos ver aqui. Ninguém conheceu-os. Está errado. O ninguém é um pronome, pessoal. Pronome, ele vai atrair. Então, você teria que colocar o os aqui atrás, ó. Os encontrei. Não se inicia frase, período com pronome oblíquo. O certo seria encontrei-os ontem por acaso. Então, a gente não pode iniciar o período aqui, ó, com o pronome oblíquo. Tem que ser na frente. A gente chama disso aqui de quê, Muniz? De ênclise. Não pode iniciar período com pronome oblíquo, não. Por isso que aquela frasezinha que a gente se acostuma a falar, te amo, é errada. Porque você não pode iniciar com pronome oblíquo. O certo é amo-te. Certo? Elas recordariam luz. Que é isso, pessoal? Quando tem essa terminação nasal, o emprego é nó, na, nós e nas. Tá errado isso aí. A única alternativa correta é a letra A de avião, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Próxima questão, questão 34. Controlam a maior parte da produção, da industrialização e do comércio agroalimentar no mundo. Quem controla, controla algo. Controla o quê? Controlam a maior parte da produção. Olha a terminação em AM. Olha aí. Controlam a maior parte da produção. Controlam na. Controlam na ou também a controlam. Porque essa utilizou na por causa da terminação. Controlam na. Então aqui já tem gabarito, ó. Letra B. Fechou? Controlam na. A expressão destacada está corretamente substituída por um pronome oblíquo em. Então, essas terminaçãozinhas em M, elas levam o na, ok? Controlam a maior parte da produção. Controlam-na. Vamos aqui a 35. Outra questão da banca Selecom. Porque eu não coloquei aqui, mas é da Selecom. Todas são da Selecom. Vamos lá. Sem distinguir classes sociais. Quem distingue, distingue algo. Terminação em R. Sem distinguir las. Sem distinguir distinguir-las. Porque las substitui as classes sociais, né? Ou as distinguir. As duas formas estão corretas. Observe que a banca ela é repetitiva nisso aqui, ó. Olha lá. Ele não coloca o las, ó. Ele coloca com o pronome atrás. Sem distingui-las ou sem as distinguir. Tá certo. Bom, então o gabarito dá 35. Letra A de avião. Tranquilo? Vamos aqui à questão 36.
Agora, cobrando conhecimento sobre morfossintática. Considere a frase a seguir e responda a questão. Além disso, foi comprovada a eficácia. Presta atenção aqui que eu vou falar com vocês. Ó. A bola... Vou apagar aqui. Ó. João comprou uma bola. A bola foi comprada por João. Presta atenção. João comprou uma bola, voz ativa. Ó. João é sujeito. Uma bola é objeto direto, quem compra algo. Quando você inverte para a voz passiva, ó, a bola, que era objeto direto, passa a ser sujeito paciente. E João, que era sujeito, passa a ser o agente da passiva. Certo? Essa questão foi da Selecon. Quando você transpõe da voz ativa para a passiva, fica uma locução verbal. Ó. Tá bom? João comprou uma bola. A bola foi comprada por João. Se você observar, na voz passiva sempre vai ter essa locução verbal com essa terminação no particípio. Tá? E o termo que a gente está analisando. Quem era objeto direto na voz ativa passa a ser sujeito paciente na voz passiva. Quem era sujeito na voz passiva passa a ser agente da passiva na voz passiva. Ó, além disso, foi comprovada a eficácia. Ó. Coloca isso aqui direito. A eficácia foi comprovada. Só que ele não colocou o agente da passiva. Não interessa. A eficácia foi comprovada por alguém, por exemplo. Isso aqui foi só para mesmo efeito de para vocês analisarem que poderia ter alguém aqui. Mas o texto não precisa necessariamente colocar. Mas aqui já dá para você identificar. Ó. A eficácia foi comprovada por alguém. Ora, aqui já está na locução verbal. O texto não me deu o agente da passiva, mas a eficácia seria quem? Ó, sujeito, paciente. Então, aqui nesse caso, letra B, sujeito. O termo aqui, a eficácia, está sendo empregada como sujeito. Mais especificamente, sujeito paciente, porque essa voz aqui ela está na voz passiva. Tá? Então, gabarito da 36, que foi uma questão da Selecon, gabarito letra B de bola. Beleza? Coloquem até na agenda de vocês para vocês revisarem voz passiva. E tem uma aula nossa aí na plataforma só dessa parte da voz passiva, tá bom? E transformação da voz ativa para passiva. Vamos aqui na 37. Tá aí, ó, Banca Selecon. Ainda é possível encontrar nas cidades exemplares das antigas vilas operárias, construídas pela Companhia Nacional de Tecidos de Juta no início do século XX, que serviam de moradia para os operários das fábricas. Mesclam-se aos bairros, as ruas e destoam dos demais edifícios. Quem mesclam-se aos bairros? As antigas vilas. Então, o núcleo aqui seria as vilas. As vilas, elas mesclam-se aos bairros. Eu consigo identificar quem se mescla aos bairros, que seriam as vilas, tá? As vilas operárias. Elas acabam se mesclando, se juntando aos bairros, às ruas e destoam dos demais edifícios. Então, vilas seria o núcleo. Núcleo do sujeito, tá? Ó, vamos lá. Mesclam-se aos bairros, às ruas e destoam dos demais edifícios do entorno. O núcleo do termo que pode ser recuperado no primeiro parágrafo, ou seja, como sujeito do verbo mesclar a gente viu que é vilas, né, pessoal? Seriam as vilas, tá bom? As vilas mesclam-se aos bairros, ela se refere às vilas. As vilas praticam a ação de mesclar, se juntar aos bairros. Então, gabarito da 37, letra A de avião. Tranquilo?
Espero que vocês tenham compreendido essa questão, tá? Vamos aqui à questão 38 também da banca Selecom. O planeta nunca foi o mesmo. E cada fenômeno desses é um gesto. Quando você, por exemplo, diz assim, ó, Joana é bonita. Joana foi bonita. Pessoal, quando você emprega o verbo ser, que é um verbo que indica estado, um verbo de ligação, é um verbo que indica estado, é um verbo que indica aí permanência de um estado, né? Ele é considerado os verbos que indicam estado, verbo de ligação, tá? Qual é a dica que eu dou para vocês? Depois de um verbo de ligação, a gente tem um predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito, geralmente, ele é formado por um adjetivo que caracteriza, dá uma qualidade a quem? Ao sujeito. Quando eu digo Joana é bonita, é o estado dela. Bonita se refere a Joana. Ó. Joana foi bonita. Bonita se refere a Joana. Então, nesses dois casos aqui, nós estamos diante de quê? De um predicativo do sujeito, certo? Então, tá aqui. O planeta nunca foi o mesmo. Ó. Olha o verbo foi. O mesmo seria o quê? Predicativo do sujeito. Cada fenômeno desses é um gesto. Um gesto também, ó, depois do verbo de ligação, é um predicativo do sujeito. Gabarito, letra B de bola. Então, a banca cobrou se você sabia o que era um predicativo do sujeito. Bom? Então, não esqueçam desse detalhe. Muito importante para a sua prova. Tranquilo? Predicativo do sujeito. Ele vem logo após verbos de ligação. Questão 39. As campanhas de marketing não apenas influenciam as escolhas alimentares na infância, mas também, olha aqui, ó, aditivo, buscam fidelizar consumidores desde a mais tenra idade. O objeto preferencial de quem? Dessas campanhas, né, dessa publicidade, o objeto preferencial dessas campanhas de marketing são os alimentos ultraprocessados feitos a partir de ingredientes industriais, com pouco ou nenhum produto fresco, geralmente com alta quantidade de açúcar, gordura ou sódio. Então, quando ele diz na frase um termo que vai qualificar a expressão objeto preferencial, ora, o objeto preferencial que ele está falando aqui, objeto preferencial da publicidade, né? Que é dessas campanhas de marketing. Então, não é da obesidade, nem da legislação, nem da pesquisa, mas sim, nós estamos falando de campanha de marketing. Então, o objeto preferencial, o termo que mais se aproxima aqui é dizer que essas campanhas seriam publicidade. Então, gabarito letra A, é o termo que mais se aproxima, né? Então, o objeto preferencial dessas campanhas, dessa publicidade, então, isso aqui, gabarito da 39, letra A. Questão também bem tranquila. Porém, ela poderia você, na hora de resolver aí, demorar um pouco mais para entender, tá? Vamos aqui na próxima. Opa! Finalizamos aí? Finalizamos, então. Foi até a questão 39, né? Tranquilo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado das nossas questões. Professor Muniz, tá? Contato aí para você adquirir o curso, tá bom? Sempre deixo o contato aqui para vocês adquirirem o curso. O DDD é 88 9653 7785. Pessoal, estudem, vale a pena. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Beleza? E essa aula vai ficar gravada. Repete e senta em um momento para assistir ela novamente na velocidade 1.5 ou 1.7, do jeito que vocês querem. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.